Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, nossa última aula de português da semana. E como vocês já sabem, a aula de hoje é destinada à correção das atividades que forem passadas durante a semana para vocês. Nessa semana em especial, nós só tivemos uma atividade a ser feita em casa, que é a atividade do encerramento, que está na página 134, da 134 até a página 136. Mas antes da gente ir realmente para as questões, nós temos o quadrinho do Aprenda Mais, e eu sempre chamo a atenção de vocês, né? Não passem desapercebidos pelo Aprenda Mais, não pulem os quadrinhos, sempre leiam, porque neles estão algumas informações adicionais, coisas que não vieram no texto, que não estavam no texto de apoio, que não estavam no texto principal, mas que são igualmente importantes. Então, nesse quadrinho da página 134, nós temos algumas informações a respeito do Lampião, né? E ele diz o seguinte: a vida no cangaço. Em 41 anos, Lampião viveu 24 guerreando, fugindo, perseguindo, matando, buscando vingança, cobrando proteção, rastejando na caatinga. Tinha um talento inato para a guerrilha. Atacava e desaparecia no sertão. Somente a extrema mobilidade do seu bando, composto de 15 a 50 homens, tornou possível tão longa sobrevivência, apesar da perseguição movida contra ele pelos governos do Nordeste, as chamadas volantes, né, como vocês puderam ver lá no texto biográfico da aula anterior. Lampião caiu no cangaço aos 17 anos. Quem esteve atento à aula de ontem percebeu que lá na aula eu citei 21 anos de idade, né? Bom, aqui houve uma certa diferença, né, na idade que o Lampião ingressou no cangaço, porque são fontes diferentes. A fonte que eu citei no vídeo está relacionada aos historiadores da região Nordeste, tá? Então, assim, tem uma certa divergência em relação com qual idade ele realmente ingressou, mas a maioria das fontes que eu vi, dos livros de biografias, retratam 21 anos, tá? Apesar do livro de vocês ter trazido 17 anos. Então, ele caiu no cangaço aos 17 anos para vingar a morte do pai e da mãe. Na Caatinga, o cangaceiro vivia do que tomava, e não era pouco que conseguia. Conta-se que carregava aproximadamente 1.000 contos de réis, um carro, na época, artigo de luxo, valia 8 contos apenas, e 5 quilos de ouro. Ele usava perfume francês, tinha cartão de visita com sua foto e escrevia cartas em papel timbrado com seu nome. O bando tinha até uma garrafa térmica. Nossa, tinha mais uma garrafa térmica, era uma coisa assim extraordinária. Sim, nós estamos falando da década de 20, de 30, estamos falando do sertão nordestino, né? Uma região que hoje ainda é uma região pobre, então imagine-se nessa época. Então, realmente, ter uma garrafa térmica era um artigo de luxo. Outra coisa que era um artigo de luxo que eles sempre roubavam quando podiam e faziam questão de ostentar eram os perfumes. Perfumes era artigo realmente de luxo, coisa que só se encontrava no exterior, era importado. Então, o fato do bando ter até perfume significava que os furtos, né, os roubos que eles praticaram realmente renderam muitas riquezas para o bando, sem contar nos colares de ouro, todas as peças de ouro que eles faziam questão de expor por onde passavam. Então, nós chegamos aqui nas questões, né? Primeira questão. No primeiro parágrafo do texto, o personagem biografado é referenciado de duas maneiras. Identifique-as. Como vocês podem ver na imagem, ele foi chamado de Lampião, né, que era a alcunha, o apelido que ele ganhou, e também foi dito que ele tinha uma fama que já havia chegado no exterior. Quem conhece, quem já
viu muitos filmes, né? É referendado o The New York Times, né? Que é um jornal real, que muitas vezes é levado para a tela do cinema, para as histórias fictícias e tudo mais. E o Lampião, para vocês terem uma ideia, ele chegou a ser noticiado no The New York Times. Só para vocês entenderem a dimensão que o cangaço ganhou, né, lá na década de 20 e 30 no sertão nordestino, e principalmente a importância da figura do Lampião para o cangaço, né? Segunda questão. Para muitos pesquisadores, a agressividade e a violência de Lampião se devem a fatores sociais. Entre as alternativas abaixo, aponte aquela que, segundo as informações presentes no texto, não teria contribuído para tornar Lampião um homem revoltado. Então, a alternativa correta é a letra C, porque todas as outras alternativas poderiam sim ser um incentivo para que Lampião, né, para que Virgulino tivesse se tornado essa figura do Lampião. A única coisa que ele realmente não queria, que a gente pode afirmar, era se tornar um herói, até porque, de acordo com a narrativa, né, Lampião era um fora da lei, obviamente, né, saqueava, matava e fazia outras atrocidades que podem sim colocá-lo, né, como um fora da lei, mesmo que a motivação dele fosse, entre aspas, legítima, que a gente sabe que não é, né, vingança não é nada legítimo. O que deveria ter sido feito era que as pessoas que assassinaram seus pais, por exemplo, pagassem de acordo com a lei, fossem presos, condenados, enfim. Matar realmente não era a solução, não era a saída, mas foi isso que impulsionou Virgulino a entrar no cangaço. Terceira questão. Existem muitas formas de se identificar os personagens de um texto, o que ajuda o autor a não repetir tanto os nomes. Se eu estou falando de Virgulino, não significa que eu vou passar o tempo todo no texto falando Virgulino, 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 ou então Lampião, 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 porque isso vai tornar a leitura cansativa, enfadonha, certo? A maneira mais comum de se referir a um personagem consiste em atribuir a ele diferentes nomes, de acordo com a ideia que se tem dele. Pensando nisso e considerando as informações presentes no segundo parágrafo do texto, qual dos termos abaixo não poderia se referir a Lampião? Aí nós temos ele, Robin Hood nordestino, o homem mais valente do Nordeste, o criminoso e o nobre salteador. De acordo com as informações que estão lá no segundo parágrafo, eu poderia considerar letra A, B, D e E. Poderia colocá-las lá como um sinônimo, por exemplo, de Lampião. Eu só não poderia levar em consideração a letra C, porque é ela que está mais distante das outras informações que foram vinculadas ao Lampião, naquele parágrafo. Não significa que ele não fosse um homem valente, né? Mas as táticas, por exemplo, que ele utilizava de atacar e sair correndo, né? De se adentrar na caatinga fugindo, de certa forma não o colocava como uma figura mais valente, entre aspas. Mas ele mesmo dizia que isso era esperteza, né? Então, sempre vai ter os dois lados da história aí para dizer exatamente o que acontecia com Virgulino. Quarta questão. Considerando as informações apresentadas no quinto parágrafo do texto, é incorreto afirmar que, nós vamos marcar a letra C, no trabalho com o pai, era Virgulino quem atendia os clientes. Isso não foi informado dentro do texto, né? Diz que ele ajudava, que desde cedo ele aprendeu, né, essa profissão, que ajudava a família com o transporte, e com isso ele aprendeu muito sobre as estradas, né, sobre o sertão nordestino em si, conheceu muitas pessoas. Isso fez também com que a rede de influenciados sobre Lampião fosse muito grande, né? Mas ele não foi mencionado como quem atendia os clientes, tá? Então, letra C. Quinta questão. O texto abaixo foi retirado de uma das biografias do rei do cangaço,
e relata como ele conheceu Maria Bonita, sua mulher. O texto foi alterado propositalmente, por isso traz o nome de Lampião repetido muitas vezes. Reescreva-o, eliminando essas repetições, e atenção, você poderá substituir o nome dele ou, em alguns casos, apenas retirá-lo. Em fins de 1930 ou começo de 1931, escondido na fazenda de um coiteiro, Lampião conheceu Maria Déia Neném, a mulher de um sapateiro, que se apaixonou por Lampião e com Lampião fugiu, ingressando no bando. A mulher de Lampião ficou conhecida como Maria Bonita e, a partir daí, várias outras mulheres se integraram ao bando de Lampião. Essa última informação aqui é muito importante, porque até então as mulheres não eram bem vistas, digamos assim, para que tivessem acesso ao cangaço, né? Não era lugar de mulher, porque realmente, se for levar em consideração a vida que eles levavam, era uma vida muito sofrida, né? Então, registra-se na história que a maioria das mulheres que entraram para o bando de Lampião, por exemplo, estavam lá acompanhando os seus companheiros, tá? Acompanhando seus esposos, entraram, abraçaram essa luta armada, assim como Maria Bonita fez, sendo esposo de Lampião. Então, a sugestão aqui no livro para vocês. Em fins de 1930 ou começo de 1931, escondido na fazenda de um coiteiro, conheceu Maria Déia Neném, a mulher de um sapateiro, que se apaixonou por ele e com ele fugiu, ingressando no bando. A mulher de Lampião ficou conhecida como Maria Bonita, e a partir daí, várias outras mulheres se integraram ao bando. Ok? Mas como o próprio livro já falou aqui para vocês, várias respostas são possíveis, desde que você elimine, né, o nome Lampião, que aparece aí repetidas e repetidas vezes. Sexta questão. Em uma revista ou um jornal, o comentário dos leitores sobre as reportagens, notícias e etc. pode ser mandado à redação por meio de uma carta do leitor. Quando as cartas chegam, a equipe de redação as analisa e separa algumas para publicar na próxima edição. Mas também existe o caminho inverso. Às vezes, quando o jornal ou a revista abordam em uma reportagem um tema muito polêmico, por exemplo, o editor pode publicar também uma carta aos leitores, para esclarecer os motivos que o levaram a publicar tal reportagem. Foi o que aconteceu na edição 117 da revista Super Interessante, que publicou a biografia de Lampião que você leu ainda há pouco. Nessa edição, o editor escreveu uma carta aos leitores para mostrar qual era a intenção da revista ao publicar a biografia do cangaceiro. E aí pede para a gente ler. E o título da carta, O Mito Sem Compaixão. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, é um dos mitos da história brasileira. Para muitos, é uma figura idolatrada. E pode haver aqueles que, no dia 7 de julho, vão festejar o centenário do seu nascimento. Ao preparar o perfil do cangaceiro, que começa na página 44, nossa intenção era mostrar a você a verdadeira face desse personagem legendário. Por isso, fomos atrás dos fatos. E o que encontramos foi terrível. Ninguém gosta de estragar a festa, muito menos a Super. Mas, quando a editora especial Wanda Netzher, creio que seja assim, começou a apurar a reportagem, acabou descobrindo um homem violento ao extremo, caprichoso e vaidoso como poucos, guiado apenas por seus interesses pessoais. No início, eu não tinha noção do tamanho da crueldade, conta Wanda. É claro que tudo pode ser explicado pelo ambiente injusto, pela fraqueza do Estado no Nordeste brasileiro dos anos de 1920 e 1930, pelas circunstâncias particularmente adversas em que esse homem se formou. Mas tantas atrocidades não podem ser atenuadas. O apego aos fatos que faz da reportagem de Wanda uma das peças mais realistas já escritas sobre o cangaço
é o resultado do compromisso da Super com o bom jornalismo e com a objetividade científica. Que esse apego aos fatos seja entendido como um sinal do respeito que temos pelas novas gerações. Elas precisam conhecer a verdade por trás de filmes, livros e novelas que apresentam o bandido de modo idealizado. Que fique claro, Lampião não é um exemplo a ser cultivado. Gente, se vocês tiverem prestado atenção, desde o início do capítulo, esse tema tem trazido a gente para uma reflexão. Nós começamos analisando a vida do Che Guevara, né? E eu comecei falando para vocês que era muito difícil, na minha posição, falar sobre ele sem tomar partido, sem ficar ou contra ou a favor, né, dessa figura. E eu me vejo na mesma situação sobre o Lampião. É muito difícil falar dessa figura que foi tão representativa no Nordeste brasileiro sem, de certa forma, tomar um partido. É muito difícil falar sobre ele ficando imparcial, né? Mostrando o que de bom ele pode ter feito, mas sem esconder as mazelas que ele realmente ocasionou, as coisas ruins, né, que a população sofria, por exemplo, quando chegava o bando de Lampião na sua cidade, na sua aldeia, porque a verdade seja dita, quem contribuía com Lampião era, no caso, poupado, enquanto que as pessoas que não contribuíam, que achavam a conduta dele errônea e tudo mais, eram penalizadas. E as penas, né, aplicadas às pessoas que não eram policiais, não eram civis, eram pessoas, né, comuns do povo, eram muito duras. Então, realmente conhecer a história é o fato mais realista que a gente pode se ater. Conhecer a história, saber os fatos, né, sobre a vida dele, sobre a vida da Maria Bonita, para poder entender, né, toda essa história e todo esse posicionamento que se tem a respeito dessa figura emblemática. Letra A. Qual era a intenção da revista ao publicar a biografia do cangaceiro? Todos eles queriam que o público soubesse quem era o Lampião. Não só aquela figura que era idolatrada nos filmes, nas séries, mas quem realmente foi Lampião. Uma pessoa cruel, né, que provocou muita dor, muito sofrimento no sertão nordestino, que tirou a vida de muitas pessoas, tanto policiais como civis, enfim. Letra B. Na carta, o editor explica que para traçar a trajetória de vida de Lampião, a equipe da revista teve de pesquisar os fatos. Para você, qual terá sido a reação deles ao se deparar com a realidade do cangaceiro? Como vocês estão vendo aqui na imagem, a resposta é pessoal, mas tem uma sugestão que eu vou ler para vocês. Segundo o editor, a equipe encontrou fatos terríveis sobre o cangaceiro. Portanto, nós podemos esperar respostas como decepção, assombro, medo e etc. Logicamente, quem conhece a trajetória do Lampião somente relacionando ele aos fatos dos seus apoiadores, por exemplo, ouvindo histórias de pessoas que apoiavam o cangaceiro, pode ter uma ideia totalmente diferente dele. Assim como aqueles que estavam, por exemplo, do lado da polícia, que podem ter outra visão totalmente diferente de Lampião. Então, de acordo com a posição que a pessoa esteja analisando a vida do Lampião, ela pode ter dois posicionamentos diferentes sobre ele. Letra C. Transcreva do segundo parágrafo da carta uma frase em que o editor deixa clara sua opinião sobre o Lampião. O último período da carta é exatamente a opinião dele sobre o Lampião, né? Diz assim, que fique claro, Lampião não é um exemplo a ser cultivado. Letra D. Por qual motivo o editor fez questão de deixar clara sua opinião sobre o cangaceiro? Porque, para ele, as novas gerações precisam conhecer a verdade por trás dos filmes, livros e novelas
que apresentam o bandido de modo idealizado. E para a gente finalizar nossa aula de hoje, nós temos o quadro do Aprenda Mais, que traz alguns truques que os cangaceiros utilizavam para poder despistar a polícia, né? Para poder permanecer nessa saga, né? Que era o cangaço, que são os rastros. Como que eles faziam para esconder? Uma forma de escondê-los era andar em fila indiana, todos pisando na mesma pegada. O último ia de costas, apagando-a com plantas. Mandavam também fazer alpercatas com o salto para frente e não para trás, como é o normal. A pegada parecia apontar para o outro lado. Comunicações. Quando entrava numa cidade, o bango cortava o fio do telégrafo e tomava o posto telefônico, impedindo os pedidos de socorro. As estradas, elas eram evitadas. Os bandoleiros iam por dentro da caatinga. Quando não tinham outra opção, sequestravam todas as pessoas que encontravam e levavam os reféns ao menos por um tempo. Os apelidos. Quando um integrante do grupo morria, o seu apelido era adotado por um novato. Essa é uma das razões que faziam os cangaceiros parecerem invencíveis, pois os nomes eram imortais. E por fim, os alarmes. Sempre havia cães acompanhando o bando. Eles funcionavam como sentinelas. Havia também um sistema banal de alarme. Consistia em cercar o acampamento com fios ligados a sinos. Então aqui a gente encerra, né, tanto a nossa aula de hoje como o terceiro capítulo. Eu analisei o tópico mídias em contexto e achei que vocês não devem fazê-lo agora, tá? Porque vai ser um pouco trabalhoso e eu não quero sobrecarregar vocês, tá bom? Então, nesse momento, a gente não vai fazer o tópico mídias em contexto, tá? Na próxima aula, nós já iremos para o capítulo 4 do nosso livro, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a semana que vem.